Boa noite, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Imburi. Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico, e mais uma vez Deus permite estarmos juntos nesta noite, onde vamos estudar a palavra do nosso Deus, refletirmos nos desafios do Senhor e com alegria podermos entrar no seu lar e desejar uma boa noite com Jesus. Reúna sua família, chame os amigos e vamos juntos adorarmos o Deus da nossa salvação. Quero orar contigo, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse encontro. Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe o meu querido irmão que nesta oportunidade está prestando culto a Ti, ó Deus. Abençoe os nossos amigos também que têm acessado esta plataforma. Que o Senhor o abençoe poderosamente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a palavra do nosso bom Deus. E nesta noite de quarta-feira, quero estudar juntamente com você a respeito da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Um texto muito interessante da palavra de Deus nesta semana, onde temos um feriado chamado Feriado da Páscoa, uma data muito importante para a igreja, porque nós somos levados a
proclamarmos e falarmos o verdadeiro sentido da Páscoa. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus desceu do céu com um objetivo: buscar e salvar o que se havia perdido. A Páscoa na sociedade, no comércio, é enfatizada a respeito do chocolate, mas para nós cristãos, a Páscoa tem um sentido diferenciado. Fala-nos a respeito do amor de Deus para conosco, a porta aberta para a entrada nas mansões celestiais. A morte de Jesus significa para nós uma expressão máxima do amor de Deus e o caminho que nos conduz às mansões celestiais. Por isso que Pedro enfatiza e Lucas registra no livro de Atos: em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. E esta é a mensagem que nós pregamos. Esta é a mensagem da obra missionária. Esta é a mensagem que a igreja, através da obra de evangelização, tem procurado levar ao homem pecador. Deus nos ama, quer a nossa felicidade, e o propósito de Deus através de Jesus Cristo é levar o homem à sua reconciliação com Deus. Capítulo 15 de Marcos, versículo 33, diz assim: ao meio-dia houve trevas sobre a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde exclamou Jesus com alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. Um deles correu e encheu uma esponja com vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Dando um grande brado, Jesus expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião que estava em frente dele ouviu o seu brado e viu como expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres que estavam olhando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Na Galiléia, essas mulheres tinham-nos seguido e servido. Estavam ali também muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, ao cair da tarde. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. Tendo-se certificado pelo centurião que assim sucedera, deu o corpo a José. Então José comprou um lençol fino, tirou o corpo da cruz, envolveu nele e o depositou em um sepulcro lavrado numa rocha. A seguir, rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o puseram. Querido, esse é o relato registrado por Marcos a respeito da morte e sepultamento de Jesus. Esta mensagem que a igreja precisa proclamar. A morte não pôde deter Jesus. No capítulo 26, Marcos fala sobre a ressurreição. E, meus queridos irmãos, a igreja anuncia esta verdade. Jesus morreu, Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Estamos no meio de missões mundiais, uma obra de evangelização que tem como alvo levar a palavra de Deus a todo ser vivente. E nós não podemos deixar de falar a respeito da vitória sobre a morte, porque Jesus é o caminho, porque Jesus é a verdade, porque Jesus é vida. Jesus é o nosso Salvador, porque ele morreu na cruz em nosso lugar. Diante desta verdade, nós não podemos
deixar de falar de tudo que temos lido, ouvido e sendo testemunha viva do que Jesus tem feito em nossos dias. Como cristãos, diante desta realidade, nós devemos dar uma resposta a Deus e a esta sociedade, pregando a palavra do Senhor. Nós não podemos ficar indiferentes. Nós somos responsáveis. O desenvolvimento do reino de Deus é responsabilidade da igreja. Jesus nos desafia: ide pregai. Nós precisamos levar a este mundo o verdadeiro sentido da Páscoa. Páscoa é vitória de Deus, vitória do Cordeiro, o amor de Deus. Páscoa é Jesus vencendo a morte. Meus queridos, e nós, como cristãos, precisamos bradar de viva e alta voz. O versículo 43 diz assim: José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Até este momento, José de Arimateia era um discípulo secreto de Jesus. Nós não ouvimos falar a respeito deste homem testemunhando a sua fé no Sinédrio. Mas neste momento, ele foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Duas verdades, dois comportamentos. Primeiro, nós não podemos ser discípulos secretos. Nós precisamos nos apresentarmos para a realização da obra de Deus. Em casa, no trabalho, entre os amigos, na sociedade, todos precisam saber que nós pertencemos a Jesus. Somos cristãos que defendemos uma bandeira, a bandeira do Evangelho, que pregamos uma palavra, a palavra da vitória, que liberta, que cura, que transforma, que religa o homem a Deus, a palavra da salvação. E nós precisamos ousadamente vivermos esta verdade e proclamarmos Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que salva, aquele que é o caminho, verdade e vida. Diante desta realidade, nós precisamos compreender e proclamarmos a verdade de que Jesus suportou tudo por amor a nós. Você já imaginou quanta dor Jesus sentiu? Os cravos em suas mãos? Você já imaginou uma coroa de espinhos? Quanta humilhação! Tudo isso sofreu Jesus por amor ao homem. Diz a palavra de Deus que Jesus não pecou, mas ele tomou sobre si os nossos pecados. Por isso que nós, como igreja, precisamos tomar posição, precisamos ousadamente falarmos deste amor, deste Jesus que salva, que transforma, que cura, que liberta o homem do pecado. Falarmos a respeito da salvação que Jesus nos dá. Estamos na semana de Páscoa, a semana onde a igreja deve estar glorificando a Deus. É uma festa cristã, é uma oportunidade nossa para manifestarmos nossa gratidão a Deus e não nos calarmos diante do desafio de pregarmos o Evangelho. Estamos no mês de missões mundiais. Vivermos e proclamarmos esta verdade de um Deus que ama a obra de missões, do resgate do homem. Precisamos viver esta verdade e, sobretudo, compreendermos o grande amor de Deus, o grande amor de Jesus, o quanta dor, quanta humilhação ele suportou por nós. Porque, queridos, é a ressurreição de Cristo que dá à nossa fé o sentido e a credibilidade. Por que você é um cristão? Qual a segurança que você tem? Nossa segurança está na vitória de Jesus sobre a morte. Jesus ressuscitou dentre os mortos e esta é a vitória de todo cristão. Já imaginou se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos? O que seria de nós? O que seria da igreja hoje? Mas a vitória de Jesus, no domingo pela manhã, quando aquelas mulheres chegaram no sepulcro, que não encontraram mais o corpo de Jesus, que ouviram a declaração do anjo, querido irmão, que alegria! Foi um momento de temor, de medo,
mas logo foi superado pela fé, pela alegria em podermos confiar e acreditar nas palavras de Jesus. A morte não pôde detê-lo. A Páscoa tem esse significado. Irmãos, desafio você a pregar a palavra, fazermos missões neste domingo de Páscoa, neste domingo da vitória, anunciando o verdadeiro sentido da Páscoa, vitória de Jesus sobre a morte. Vivamos o Evangelho de Cristo e sejamos missionários todos os dias, realizando a obra de Deus a começar da nossa casa até aos confins da terra. Deus nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Irmãos, chegamos ao final do nosso culto. O
desejo do meu coração é que Deus tenha abençoado você, sua família. No próximo domingo, permitindo Deus, às 9 horas da manhã, estaremos juntos no templo. Tome todo o cuidado para que você não venha se contaminar com este novo coronavírus. Mas, sobretudo, pregue a palavra, viva o Evangelho de Cristo e, sobretudo, realize a obra de Deus. Estamos chegando no mês de abril, um trimestre já se foi. Quantas lutas, quantas dificuldades, mas a cada dia deve-se renovar a nossa esperança e sempre com uma fé firmada no Senhor, vivamos, porque tudo isso vai passar e nós vamos cantar no grande coral de Deus, dando glória ao Senhor, pregando a palavra, fazendo a obra de um evangelista. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo estudo desta noite. Que o desafio da obra